Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas vibrações de saúde e paz para você, a sua família, que haja muita paz em sua casa. É o nosso desejo, é o nosso pedido ao Senhor. Falando sobre as lições que Chico Xavier nos transmitia, interpretando sempre o pensamento de Emmanuel, a sombra do abacateiro, naquelas inesquecíveis reuniões, a sombra do abacateiro, em certa oportunidade, o Evangelho nos trouxe à meditação a parábola do bom samaritano, que é uma das mais conhecidas parábolas do Evangelho. Foi na tarde do dia 14 de julho de 1984. E Chico, inspirado por Emmanuel, ele fala sobre a parábola do bom samaritano, cujos exemplos nós somos chamados a imitar no dia a dia. Chico começou dizendo: o nosso Emmanuel nos lembra que a expressão simbólica da lição é muito significativa. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, mesmo até hoje, é considerada uma capital da fé religiosa. Esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Nós estamos sempre descendo. Vejamos a interpretação de Emmanuel. Nós estamos sempre descendo das nossas ideias religiosas para as pessoas com as quais convivemos no mundo. Estamos sempre abrindo mão dos reais valores da vida, ou às vezes permutando os verdadeiros valores por valores transitórios. Nos deixamos iludir, nos deixamos enganar pela ambição. E Chico prosseguiu: a cada dia nós nos levantamos da Jerusalém da nossa fé para viver aquele novo dia. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o sacerdote também estava descendo. Temos aqui, de outro modo, a infelicidade de muita gente que tem a cabeça repleta de teorias, de disciplinas, de jejuns, de comunhão com Deus, mas que na hora de auxiliar, de considerar a humanidade do semelhante, essas pessoas inteligentes ou superinteligentes nada fazem. Esse sacerdote, diz Chico, era uma pessoa academizada, teria um diploma para agir como sacerdote, e também o levita. Não estamos fazendo crítica, estamos observando a nós mesmos, que pela inteligência estamos quase sempre no escapismo.
Pela inteligência, nós estamos sempre procurando justificativas para não sermos melhores, para não sermos mais fraternos, para não sermos mais solidários. Às vezes até dizemos que os outros estão como estão na necessidade porque não foram previdentes, porque não trabalharam, porque esbanjaram quando tinham. Ou seja, nós estamos sempre, como disse Chico Xavier, no escapismo, procurando uma desculpa para defender as nossas ideias, defender o nosso comodismo, defender o nosso egoísmo, defender o nosso posicionamento. Porque, na verdade, é muito difícil nós queremos abrir mão do que temos e do que somos. Às vezes é muito mais difícil abrir mão do que somos do que abrir mão do que temos. Como disse Chico aqui, temos 1000 desculpas em nosso cérebro superinteligente, que graças a Deus aqui todos somos para as tarefas do bem. Essas tarefas seriam a limpeza da defecção de uma criança, uma ferida na perna. Interessante, quando Chico nos exortava à prática do bem, à prática da caridade, os espíritos, enfim, quando eles nos exortam à prática da caridade, eles não nos solicitam a realização de grandes tarefas ou grandes desprendimentos de nossa parte. Eles se referem a coisas mínimas que podemos fazer sem prejuízo para, é até engraçado, não é? Mas sem prejuízo para o nosso egoísmo. Existem coisas mínimas que podemos fazer em benefício dos outros sem prejuízo para nós, para a nossa vida, para o nosso status, para a nossa condição, para a nossa posição. É o que o Chico estava dizendo aqui. Temos muitas atitudes para que a nossa inteligência desça do seu trono para auxiliarmos o próximo. Desça do trono, do pedestal, não é? Os samaritanos, naquele tempo, eram considerados israelitas marginalizados. Não eram considerados vinculados à lei. Eles eram mesmo odiados pelos judeus. Eles não eram considerados judeus. Esse homem deixou que o coração funcionasse, quer dizer, o bom samaritano. Ele deixou que o coração funcionasse, vendo que um homem estava caído no chão, semi-morto. Interrompeu a viagem e se pôs na tarefa de salvação do companheiro. Vejamos, ele que era odiado, era até marginalizado socialmente. Jesus sempre se utiliza da figura do samaritano para ensinar, para pregar a fraternidade, porque o samaritano vivia em uma terra vizinha à terra dos judeus. E, no entanto, os judeus os odiavam, porque no passado eles haviam sido escravizados e haviam sido obrigados a render culto aos deuses de pedra. Se eles não rendessem esse culto aos deuses de pedra, eles seriam mortos. E muitos escravizados, eles foram constrangidos a render esse culto. E os samaritanos, então, eles eram considerados pelos judeus impuros.
Diz aqui o Chico interpretando: não encontrou um homem vendendo obras de artesanato a se dizer necessitado. Precisamos observar que o necessitado verdadeiro às vezes não pode falar. Ele está caído em necessidade, está caído em penúria. Às vezes ele não consegue nem contar a sua história, esboçar a sua história. Às vezes não tem coragem de contar a sua história. Inventa uma história qualquer para sair mendigando. Nós é que somos, muitas vezes, insensíveis e somos cruéis no julgamento que nós efetuamos daqueles que se aproximam de nós. Peço permissão para abrir um parêntese. Aí Chico conta. Em Pedro Leopoldo apareceu um amigo que se dizia em dificuldade para ressarcir o banco em que trabalhava, para atender 2 amigos, aos quais havia cedido 2 cheques representando uma importância muito grande. Ele nos contou na hora da prece que havia cedido esse dinheiro e que havia sido tocado pela caridade e que os 2 amigos não puderam pagar. Ele era gerente do banco. Ele emprestou dinheiro aos amigos que não puderam pagar. A direção central do banco estava na iminência de despedi-lo. Ele era o responsável. Pedi a Emmanuel uma palavra. E ele falou com amor, consolando, que ele explicasse que haveria de trabalhar, que parcelassem a dívida, que pagaria sim pelos amigos. Mas aí ele me disse, fala o Chico, apesar do senhor me reconfortar, eu queria que o senhor me esclarecesse melhor. Eu agi em nome da caridade. Fui tocado de compaixão, mas agi em nome da caridade que Jesus nos ensinou. O homem disse. Respondeu Emmanuel, em que texto o senhor se baseou? Ele respondeu, baseei-me naquele texto. Quando alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Bem, retrucou o benfeitor espiritual, Jesus falou isso quando a túnica for sua. Se o dinheiro era do banco, o senhor não podia dar. Vejamos aí os sofismas, né? Os engenhos da inteligência, aquele homem procurando a espiritualidade através de Chico Xavier, dizendo que ele havia se baseado num texto do Evangelho para emprestar dinheiro àqueles 2 amigos, e agora o banco o estava pressionando, mas o dinheiro não era dele, era do banco. Emmanuel foi firme. Emmanuel disse, bem, Jesus falou isso quando a túnica for sua. Se o dinheiro era do banco, o senhor não podia dar. E Chico prossegue, estamos em viagem, paramos alguns minutos e damos a mão àquelas pessoas carentes. Em nossa viagem, sempre que encontramos um necessitado, o nosso intelecto e o nosso coração, unidos, entendem, sentem a necessidade real e auxiliam. Muitas vezes sabemos por intuição que aquela criatura está sofrendo muito. Quando a pessoa precisa, algo nos fala ao coração que é preciso ajudar. É preciso pensar nisso para que não estejamos atendendo a qualquer petitório em desacordo com a realidade. Então Chico também diz aqui que nós precisamos de estar atentos, porque muitas pessoas às vezes se aproximam de nós para nos ludibriar, para nos enganar e, na verdade, tirando a oportunidade daquele que realmente necessita, daquele que às vezes, como disse o Chico, às vezes não tem nem voz para falar, para contar a sua história. E Chico prosseguiu,
O homem colocou o ferido no cavalo. Quem é que vai para o carro, especialmente à noite, para atender alguém? Aí o Chico traz a parábola do samaritano para os dias atuais, porque realmente vivemos dias perigosos. Como é que vamos colocar em nosso caminhão, em nosso carro, uma pessoa que se diz necessitada e que às vezes vai criar problema enorme para nós, não é? Às vezes até um assaltante, é um roubo, alguém com uma intenção que não sabemos qual seja. Claro, muitos estão bem intencionados e nós precisamos ser inteligentes, nós não podemos deixar nos enganar, mas muitos estão com uma intenção diferente. Quantos e quantos casos já ouvimos de pessoas que pararam para auxiliar a outras pessoas na estrada ou nas estradas e foram assaltadas. Precisamos saber porque muitos se deitam na estrada para se fazer de mortos. Precisamos não ter astúcia, mas perspicácia contra aqueles que se dedicam quase exclusivamente ao mal. Nós não podemos colocar uma pessoa desconhecida para dentro de casa, infelizmente. Aqui em Uberaba, nós tivemos um caso assim, de uma companheira espírita, morava sozinha. Ela era uma pessoa muito boa e certa vez ela resolveu dar abrigo a um senhor, a um mendigo ou que se fazia passar por mendigo. Levou essa pessoa para a sua casa. A pessoa dizia não ter onde passar aquela noite. Ela foi assassinada. Ela foi roubada e foi assassinada. Quando a pessoa precisa, diz Chico, paremos o carro de nossa pequena possibilidade e doemos um pouco mais de pão, um pouco mais de roupa. Vamos pensar nisso e ajudar. Falamos a respeito de atualizar a lição para que estejamos atentos, fazer o bem como nosso dever, mas não facilitar naquilo que não é nosso, que não nos pertence, que não podemos dispor. Como vamos fazer o aval de uma dívida se não temos nem a 10ª parte da importância? Realmente, às vezes somos procurados. Antigamente, nos empréstimos bancários, os bancos até hoje, não é? Eles exigem avalistas. Como é que nós, às vezes, vamos endossar a dívida de alguém se nós não temos como pagar aquela dívida se a pessoa não pagar? Conhecemos famílias que foram despojadas por aval. O nosso raciocínio está colocado acima do coração. Para quem quer acertar, a inspiração do alto vem sempre. Sempre que sentirmos que alguém necessita, é ingratidão de nossa parte se ficarmos indiferentes. Podemos ver aqui uma comunidade de 200, 400 pessoas. Lá no Abacateiro, tínhamos lá sempre 200, 400, 500 pessoas do bairro. Percebemos que a penúria está lavrando. Se pudermos distribuir pelo menos um pão, um copo d'água, uma palavra de esperança, vejamos bem, as coisas pequenas, não é? Um pão, um copo d'água, uma palavra de esperança. Disse Jesus, qual dos três parece ter sido o próximo? 2 pessoas, uma diplomada, o sacerdote, um levita, um homem inteligente para desempenhar o cargo, passaram com indiferença. O outro, que não tem nem nome na história, um samaritano, diz o Chico, vimos que ele foi tocado no coração,
mas deu do que lhe pertencia, deu de si mesmo. Parou o seu próprio carro, que era um cavalo. Em nosso caso, é a nossa economia, a nossa saúde, a nossa possibilidade de auxiliar um pouco mais. Se formos tocados no coração, vamos fazer pequeninos serviços para minimizar a penúria alheia. Com licença de todos, disse Chico, né? Ele era muito alegre, muito espontâneo, e ele encerrou assim: com licença de todos, devemos deixar os velhacos à margem, mas saber que o necessitado precisa de nós. Olha o que ele disse: devemos deixar os velhacos à margem. Existem sim velhacos, não é? Que às vezes nos colocam em situações muito difíceis, conhecidos e às vezes até familiares. Familiares nossos, quantas famílias, não é? Já foram prejudicadas, perderam o que tinham porque foram obrigadas pela justiça a arcar com o ônus que outros adquiriram. Vejamos bem, a parábola do bom samaritano, ela é sempre atual. Sempre atual. A parábola do bom samaritano. O homem estava caído, estava ferido, o homem foi socorrido, o homem foi auxiliado. Não se sabe o nome do samaritano, não é? Agora, os outros dois, o sacerdote e o levita, eram simplesmente teóricos da fé. Como disse o Chico, eles eram diplomados, eles eram homens que conheciam a lei, mas não se importaram com o homem caído. É claro que nós não vamos aí, principalmente à noite, não é? À noite e às vezes nem durante o dia, não vamos parar o carro e dar uma carona sem conhecer a pessoa. Infelizmente, isso não é possível. Mas existem muitas pessoas necessitadas. Existem muitas mães necessitadas, muitos idosos necessitados, que às vezes estão nos semáforos. São necessitados. Muitas pessoas que ali estão. Aqui em Uberaba mesmo, nós temos muitos jovens de outros países até, Venezuela, Uruguai, de alguns outros países, Colômbia, ficam nos semáforos. Eles são equilibristas, eles jogam aquelas bolas para cima, eles andam naquelas bicicletas de uma roda só, de uma roda só, e a gente percebe que eles estão ali tentando ganhar o pão de cada dia, honestamente. Estão ali procurando ganhar o pão de cada dia, não sabemos onde moramos, se estão pagando aluguel, se não estão pagando, se têm filhos ou se não têm filhos. Às vezes estão ali no sol escaldante, né? Como nós vimos dias atrás, um casal com um filhinho, estava de pendurada assim no peito, uma criança, no sol escaldante, estava ali tentando arrecadar alguma coisa. Bem, o nosso programa está chegando ao seu término, o nosso abraço e até uma nova oportunidade. Muita paz.